Olá, vamos falar sobre comorbidade dentro do transtorno do espectro autista. Primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é comorbidade. Comorbidade nada mais é do que uma condição ou uma doença de um indivíduo relacionado com outra condição, com uma doença de base, ao mesmo tempo nessa mesma pessoa. Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui. Seria a ocorrência de duas ou mais condições ou doença em um indivíduo e ao mesmo tempo. A gente fala sempre a comorbidade, a condição mais predominante, a condição de base, ou seja, a doença de base, certo? Por exemplo, a gente vê nas crianças com autismo, estão presentes 60% a 70% o déficit intelectual. Antigamente a gente chamava de retardo mental. E vendo essa condição, a gente percebe a doença de base, a condição de base, associada a uma comorbidade do DI, certo? Claro que a gente tem que ver a predominância, né? O que é mais relevante? Vamos intervir nos dois casos se está tendo afetação na aprendizagem, no dia a dia, tudo isso aí. A gente sabe hoje que mais de 80% das crianças autistas estão presentes também a condição associada que é o TDAH. Isso é muito comum. Tanto é que para a gente diferenciar um TDAH puro, né, de um autismo ou outras comorbidades associadas é muito difícil porque eles são muito próximos, né? O comportamento, por exemplo, o hiperfoco na fase adulta ainda prevalece, tanto como o TDAH quanto o autista. E a gente vê muitos comportamentos associados. No DSM-5, a gente vê, né, os critérios diagnósticos, a gente vê que se a criança, o indivíduo fecha o critério para o TDAH e também fecha o critério do autismo, a gente deve fechar o diagnóstico dos dois nesse indivíduo, porque é muito comum e é muito próximo. Segundo o DSM-5, a comorbidade associada presente também no autismo é o transtorno específico de aprendizagem. A gente vê a questão, alguns têm a descalculia, a dislexia, a desortografia. Esse é um outro critério também que a gente não pode fechar antes dos 8 anos e meio de idade. Após 6 meses de estímulos, intervenção com psicopedagoga. E também existe algumas crianças no transtorno do espectro autista que têm essa condição associada também. Outra comorbidade que o DSM-5 comenta, as crianças do transtorno do espectro autista não verbais, é maior ainda a prevalência de o transtorno do sono. A gente já sabe por si só por ter o critério diagnóstico fechado no autismo, a criança ela tem mais de 80% de transtorno do sono, segundo a Sociedade Americana de Neuropediatria. Outra comorbidade também que a gente vê, segundo o DSM-5, as crianças autistas não verbais, elas têm maior relação também no transtorno alimentar e o transtorno do opositor, o TOD. Outra condição também que a gente vê, segundo o DSM-5, a relação do transtorno do espectro autista, muitas crianças têm a relação da constipação, funcionamento intestinal, e a gente sabe também que de 15% a 30% das crianças autistas apresentam epilepsia na infância, né? Elas têm descargas elétricas no eletroencefalograma, se a gente faz, e dá para acompanhar essa parte mais da questão com o neurologista especializado no neurodesenvolvimento. Mas o livro de psiquiatria, o DSM-5, comenta também a relação direta nessa comorbidade associada com o autismo, e a gente vê presente também na prática. Outra relação que a gente vê também dentro do DSM-5, indicando a relação da comorbidade com o autismo, é o transtorno do desenvolvimento motor. A gente vê a ansiedade, né? Principalmente as crianças que estão já na fase de adolescência, é muito mais alta a incidência para desenvolver essa ansiedade. Outra comorbidade associada ao autismo, a depressão, a angústia. A questão do suicídio sobe drasticamente, 220%. E saiu estudos também falando sobre a questão do suicídio no autismo, a gente pode comentar outro dia também. Mas enfim, isso é só uma ideia para a gente saber que o autismo, muito difícil ele vir só como autista, muitas vezes está associado com outra comorbidade também. E fica a dica aí para a gente estar atento para ter uma melhor intervenção comportamental, melhor evolução terapêutica. Abraço, até a próxima.